Um som cortava o silêncio opressor daquela mansão. Não era um choro comum de bebê, mas um lamento desesperado, agudo, que parecia rasgar as paredes e se infiltrar na alma de quem ouvisse. Eram 2 da tarde de uma segunda-feira cinzenta quando Renata Silva, 25 anos, subiu a imponente escadaria de mármore, carregando seu balde e produtos de limpeza. Há 3 semanas ela trabalhava ali, mas o coração nunca se acostumou àquele sofrimento. As gêmeas choravam há 3 horas sem parar. Ontem foram 5. Anteontem, 6. Meu Deus, essas pobres crianças! Ela sussurrou, parando no meio da escada para secar o suor da testa, sentindo o peso daquele som. De repente, no topo do corredor, uma figura surgiu como um fantasma. Era Rafael Ferraz, o dono da mansão. Aos 34 anos, o empresário milionário parecia ter envelhecido uma década. As olheiras profundas marcavam um rosto pálido, o cabelo estava desalinhado e o terno caro parecia largo demais em um corpo consumido pela angústia. Ele andava, sem rumo, perdido em sua própria casa. Sueli, ele chamou, a voz rouca de exaustão. A governanta, uma senhora de 50 anos que trabalhava para a família há 2 décadas, surgiu ao seu lado. Patrão, o senhor precisa descansar, disse ela, com uma pena visível no olhar. Descansar? Rafael riu, um som oco e sem alegria. Como eu posso descansar ouvindo minhas filhas se acabando em lágrimas? Que tipo de pai eu sou, Sueli? A dor na voz daquele homem atravessou Renata. Ela parou onde estava, o coração apertado. 1 ano atrás, ela havia perdido seu próprio bebê, uma ferida que nunca fechou. Ela conhecia de perto o desespero de não poder aliviar o sofrimento de uma criança. Com as mãos trêmulas, Rafael pegou o telefone. Doutor, é o Rafael Ferraz de novo. Sim, eu sei que já liguei, mas elas estão piores. Tem que haver alguma coisa que o senhor possa fazer. A resposta do outro lado da linha o fez explodir. Como assim não sabem mais o que fazer? Eu trouxe os melhores especialistas do Budursen. Pais aqui! Gastei uma fortuna e nada adianta. Ele desligou e socou a parede, um gemido de pura impotência escapando de seus lábios. Sou um pai inútil, Sueli. Um inútil. Renata observava a cena paralisada. Nunca vira um homem tão quebrado. A dor dele era palpável, uma agonia que doía na alma de quem via. Lá dentro do quarto, o choro das pequenas Helena e Sofia, de apenas 3 meses, ficou ainda mais forte, como se elas também sentissem o desespero do pai. Se elas não melhorarem, eu não vou aguentar. Rafael sussurrou, a voz embargada, antes de sair correndo, empurrando os carrinhos de bebê em direção à porta. Vou para o hospital de novo. Elas estão com febre de tanto chorar. Gritou para Sueli, e o som do portão se fechando trouxe um silêncio súbito e pesado para a casa. Renata finalmente terminou de subir as escadas. Ao passar pela porta do quarto das gêmeas, ela parou. O ambiente tinha um cheiro agridoce de leite e remédio. 2 berços impecáveis, brinquedos intocados, tudo perfeitamente arrumado para bebês que nunca tinham paz para brincar. Ela sabia que não deveria entrar. O patrão era rígido quanto àquele cômodo, mas uma força invisível a puxou para dentro. Com a mão trêmula, pegou um pequeno macacão rosa com o desenho de um coelhinho e o abraçou contra o peito. A memória de seu anjinho perdido veio como uma facada. Meu filho, ela sussurrou, os olhos fechados. Se você estivesse aqui, teria a idade delas. O barulho do portão a despertou. Rafael estava de volta, mais rápido do que o esperado. Assustada, Renata tentou sair do quarto, mas no desespero, seu pé bateu na cômoda, derrubando um frasco de perfume de vidro que se estilhaçou no chão. Ai, meu Deus! Ela se agachou, tentando catar os cacos, enquanto ouvia os passos pesados de Rafael subindo a escada. Os médicos não sabem de nada! Ele gritava para Sueli, entrando no quarto com Helena no colo. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado, os punhos cerrados de dor. Papai não sabe. Mas o que fazer, minha filha? Ele ninava a criança, a voz quebrada.
Papai está perdido. Sofia, no carrinho, gritava num tom agudo que perfurava os ouvidos. Foi então que o impossível aconteceu. Renata, ainda agachada no chão, ergueu o olhar para Helena e, movida por um instinto mais forte que ela, estendeu os braços. Senhor, posso segurá-la um pouco? Rafael, no limite de suas forças, não hesitou. Ele apenas a entregou. No instante em que Helena tocou os braços de Renata, o mundo parou. O choro cessou. Um silêncio absoluto, tão repentino que pareceu ensurdecedor. Os olhinhos inchados da bebê se abriram e fixaram o rosto de Renata com uma calma que Rafael jamais tinha visto. No carrinho, Sofia também se calou, virando a cabeça como se sentisse a paz que emanava daquela cena. Calma, meu anjinho, Renata sussurrou, balançando Helena suavemente. O que tanto te aflige, pequena? E então, pela primeira vez em mais de 2 meses, Helena fechou os olhos e adormeceu. Sono profundo, sereno. Eu não acredito, Rafael murmurou, pegando Sofia no colo e a aproximando de Renata. A outra gêmea também se acalmou de imediato. Como você fez isso? Eu não sei, senhor. Eu só senti que precisava, respondeu Renata com os olhos marejados. Sueli, parada na porta, levou a mão à boca, chocada. Meu Deus do céu, é um milagre. Rafael apenas olhava, testemunhando o que nenhum médico ou especialista conseguiu fazer. Helena dormia nos braços de Renata. E Sofia, em seu colo, estava aninhada o mais perto que podia da faxineira. A paz finalmente havia chegado àquela casa, mas o silêncio estava prestes a ser quebrado por passos firmes e decididos que subiam a escada. Passos que fizeram o sangue de todos gelar. Rafael, cheguei para a consulta das meninas. Uma voz feminina, fria e autoritária, ecoou pelo corredor. E na porta do quarto surgiu a doutora Cásia Drummond. A doutora Cásia Drummond parou na porta. Uma estátua de profissionalismo impecável. Aos 38 anos, seu jaleco branco não tinha uma única mancha. O cabelo estava preso num coque perfeito e sua postura era a de alguém que jamais perdia o controle. Ela era a antítese do caos emocional que dominara aquela casa por meses. Seus olhos frios analisaram a cena em 1 segundo. As gêmeas finalmente dormindo. Rafael, com um brilho de esperança no rosto pela primeira vez em muito tempo, e a faxineira segurando Helena como se tivesse nascido para aquilo. Rafael, como estão as... A pergunta morreu em seus lábios. O sorriso profissional congelou. Cásia, você não vai acreditar, ele sussurrou, o cuidado na voz para não acordar as filhas. Elas dormiram. A Renata, ela conseguiu fazer as duas dormirem. O nome Renata pareceu ecoar no silêncio. Para Cásia soou como uma afronta. Por 3 anos, ela vinha se infiltrando naquela família, construindo uma teia de dependência, esperando o momento certo para se aproximar de Rafael de uma forma mais íntima. E agora, em um único instante, uma faxineira qualquer havia conseguido o que ela, com todo o seu conhecimento médico, nunca alcançou. Rafael, disse ela, a voz baixa e controlada, mal disfarçando a fúria. Posso falar com você 1 minuto? No corredor. Mas, Cásia, olhe para elas. Ele insistiu maravilhado. No corredor, por favor. Ela repetiu, com uma firmeza que não admitia recusa. Rafael, percebendo a seriedade no tom dela, fez um sinal para que Renata ficasse com as bebês e seguiu a médica para fora do quarto. Você tem noção do perigo que acabou de acontecer aqui? Cásia sibilou, assim que a porta se fechou. Perigo? Cásia, ela fez minhas filhas dormirem. Ele respondeu confuso. E você sabe qual a formação dessa mulher? Você perguntou se ela não carrega alguma doença, alguma bactéria? Bebês prematuros são frágeis, Rafael. Qualquer contato indevido pode ser fatal. As palavras dela eram como veneno, plantando sementes de dúvida na mente exausta do pai. E se ela usou algum produto químico?
Algum perfume, algum creme que causou uma reação alérgica que as acalmou por agora, mas que pode fazer um mal terrível depois? Rafael vacilou. Ele confiava em Cásia. Foi ela quem salvou suas filhas quando nasceram antes do tempo. Era uma profissional respeitada, uma amiga da família. O medo, um sentimento que se tornara seu companheiro constante, voltou com força total. Dentro do quarto, Sueli se aproximou de Renata, os olhos brilhando. Moça, como você fez isso? Em 20 anos trabalhando aqui, eu nunca vi nada parecido. Eu não sei, dona Sueli, respondeu Renata, embalando Helena, que dormia um sono profundo. Eu só senti que elas precisavam de um pouco de paz. No corredor, a manipulação de Cásia continuava. Como sua médica, eu não posso permitir que uma pessoa sem qualquer qualificação tenha contato direto com elas. É uma questão de responsabilidade. Pelo bem delas, Rafael, essa mulher não pode mais tocá-las. Enquanto isso, vou ajustar a medicação. Talvez seja isso que estava faltando. Rafael, esgotado demais para argumentar, apenas assentiu. Ele voltou para o quarto com o rosto fechado, a esperança de minutos atrás substituída por uma apreensão sombria. Renata, ele disse, a voz baixa e sem jeito. Obrigado pela ajuda, mas a doutora Cásia tem razão. É melhor você não ter mais contato com as meninas. O coração de Renata se partiu em 1000 pedaços. Ela olhou para o rostinho sereno de Helena em seus braços, a paz que ela mesma havia proporcionado, e sentiu uma pontada de injustiça. Mas, senhor, elas estão bem, ela murmurou. Eu sei, mas pode ser perigoso, ele repetiu as palavras de Cásia. Pode ter sido sorte ou algo que fará mal depois. Com um cuidado infinito, Renata colocou Helena no berço. A bebê nem se mexeu. Seus olhos, no entanto, diziam a Rafael que ela não entendia, que estava sendo punida por ter ajudado. Nesse momento, Cásia entrou no quarto com um sorriso vitorioso que não alcançava os olhos. Vou aplicar a medicação delas agora, anunciou, tirando 2 seringas da maleta. Mas elas estão dormindo, doutora, observou Sueli. Exatamente, é o melhor momento. Vão dormir ainda mais profundamente. Uma sensação ruim tomou conta de Renata. Algo naquelas seringas, na pressa da médica, no seu sorriso gelado, parecia terrivelmente errado. Com o peito apertado, ela se retirou em silêncio. Ao passar pela porta, ouviu Cásia sussurrar para si mesma, um veneno destilado em palavras. Essa aí quase estragou tudo. Manhã seguinte, terça-feira, Renata chegou para trabalhar com uma angústia premonitória. E o som que a recebeu na entrada da mansão foi exatamente o que ela temia, só que pior. O choro, mais alto, mais desesperado, mais agoniado do que nunca. Era como se a paz do dia anterior tivesse sido apenas um sonho cruel. Elas não dormiram 1 minuto sequer. Sueli confidenciou a Renata, a voz baixa e cansada, assim que a encontrou. O patrão está ainda mais destruído, e a doutora, ela aumentou a dose disse que era para compensar o que aconteceu na sexta. Compensar? A palavra soou errada nos ouvidos de Renata. Compensar o único momento de paz que aquelas crianças tiveram em meses? Às 7 em ponto, o carro de Cásia parou em frente à mansão. Hoje, ela parecia diferente. Havia uma determinação gelada em seu olhar. Onde está a faxineira? Foi a primeira coisa que perguntou a Sueli. Renata foi chamada e encontrou a médica esperando no corredor, de braços cruzados, o rosto uma máscara de autoridade. Renata, não é? Preciso deixar uma coisa bem clara. Cásia começou a voz cortante. Você está proibida de tocar nas crianças desta casa. Qualquer contato seu com seus perfumes baratos, seus produtos de limpeza, suas mãos cheias de germes, pode causar uma infecção gravíssima.
Cada palavra era um tapa. Cásia a humilhava com seu poder, sua posição, sua suposta sabedoria. Você não ajudou. Você alterou o organismo delas e criou um problema. Elas passaram o fim de semana inteiro agitadas por sua causa. Entendeu bem? Ela ameaçou. Se eu souber que você desobedeceu, farei com que o senhor Rafael a demita no mesmo instante. Sim, doutora. Renata conseguiu dizer, sentindo-se pequena e impotente. Ótimo. Agora vou cuidar das minhas pacientes. Cásia finalizou, entrando no quarto das gêmeas e fechando a porta com força. Renata ficou para trás, o coração martelando, a dúvida a corroendo. Será que ela realmente tinha feito mal às bebês sem querer? Do outro lado da porta, Cásia abriu sua maleta, mas a seringa que ela tirou não continha calmante. O líquido transparente era um estimulante poderoso, sem cheiro e sem sabor, capaz de deixar qualquer bebê em estado de agitação extrema por horas. Agora vamos resolver esse probleminha de uma vez por todas, ela sussurrou, injetando o conteúdo diretamente nas mamadeiras de Helena e Sofia. Seu plano era diabólico e vinha sendo executado há meses. Manter as crianças doentes a tornava indispensável. Manter Rafael, desesperado, o tornava vulnerável. No momento certo, ela descobriria a cura milagrosa e ele, por pura gratidão, cairia em seus braços. A faxineira quase arruinou 3 anos de planejamento. Por isso, hoje, Cásia dobrou a dose. As gêmeas teriam uma semana infernal. E no fim, Rafael rastejaria aos seus pés. Pronto, minhas pequenas, ela disse com uma doçura macabra. Papai vai finalmente entender que só a titia Cásia sabe cuidar de vocês. 1 hora depois, o efeito começou. O choro, que já era constante, transformou-se em gritos de agonia. Às 10 horas, Rafael chegou do escritório e encontrou o caos. Correu para o telefone. Cásia! Elas estão terríveis! Que remédio foi esse? Calma, Rafael, é normal. A voz dela era tranquilizadora do outro lado da linha. O organismo delas está se reajustando por causa do contato indevido de sexta-feira. Vai piorar antes de melhorar. Confie em mim. Sei o que estou fazendo. Ele desligou, derrotado. Jogou-se na poltrona do quarto, ouvindo as filhas gritarem há 4 horas seguidas. Elas vão morrer. Ele sussurrou para o vazio, a voz embargada pelo desespero. No corredor, Renata limpava o chão, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela sabia que podia ajudar. Sabia que as gêmeas se acalmariam em seus braços, mas estava proibida de chegar perto. Foi então, ao recolher o lixo do banheiro do quarto, que algo lhe chamou a atenção. Um frasco de vidro vazio de calmante infantil, idêntico ao que a doutora supostamente aplicava. Uma pergunta se formou em sua mente. Se a médica estava dando o calmante, por que jogaria um frasco cheio no lixo? O único motivo seria para criar a ilusão de que o usou. A semente da suspeita finalmente começou a germinar. Alguma coisa estava terrivelmente errada. O choro das bebês ecoava pela mansão como um grito de socorro. Um grito que talvez só Renata estivesse disposta a entender. E pela primeira vez ela se perguntou, e se a pessoa que deveria curar as gêmeas estivesse, na verdade, sendo a causa de todo o seu sofrimento? Quarta-feira chegou com a mesma trilha sonora de agonia. O choro das gêmeas já durava 8 horas seguidas. Renata sentia cada grito como uma agulha em seu peito, uma tortura potencializada pela impotência. Na cozinha, ela encontrou Sueli, que folheava seu inseparável caderninho com uma expressão carregada de preocupação. Moça, posso falar com você? A governanta perguntou, olhando para os lados para se certificar de que estavam sozinhas. Claro, dona Sueli. Eu estou achando tudo isso muito estranho, Sueli confessou. As meninas só tiveram paz naquele dia com você. Depois que a doutora voltou, o inferno recomeçou, pior do que antes. O coração de Renata acelerou. Ela não estava louca. A senhora também notou.
E tem mais uma coisa que eu vi, no lixo, um frasco vazio do calmante que a doutora disse que usa. Por que ela jogaria fora um remédio que não usou? Sueli franziu a testa. Agora que você falou, é esquisito mesmo. Dona Sueli, Renata, disse aproximando-se. A senhora anota tudo nesse caderno, não é? A senhora pode ver as anotações dos últimos dias, que horas a doutora chega e que horas as meninas começam a piorar. A governanta folheou as páginas rapidamente. Aqui, segunda-feira. Doutora chegou às 7, lhes deu o remédio às 7h15. Meninas começaram a gritar feito loucas às 8h15. Ontem, terça, doutora chegou às 7, deu remédio às 7h10. Meninas entraram em crise às 8h10. Ela olhou para Renata, os olhos arregalados. É, sempre 1 hora depois. 1 hora, exato, Renata confirmou. Se o remédio fosse para acalmar, o efeito não deveria ser o contrário? Nesse momento, passos apressados soaram na escada. Rafael desceu correndo, a aparência de um homem no limite. Sueli, cadê a Cásia? Liguei e ela não atende. As meninas estão gritando há 8 horas. Elas vão ter uma convulsão. O desespero dele era tão grande que Renata decidiu arriscar. Senhor Rafael, ela falou, a voz trêmula. Posso sugerir uma coisa? E se o senhor tentasse não dar o remédio hoje, só para ver o que acontece? Rafael a encarou como se ela tivesse perdido o juízo. Renata, elas estão assim justamente porque precisam do remédio. A Cásia explicou que o organismo delas foi alterado. Mas e se for o remédio que está fazendo mal a elas? Ela insistiu. Cásia é uma médica. Ela sabe o que faz. Ele retrucou, a voz alta, encerrando a conversa. O telefone tocou. Era Cásia. Graças a Deus, você precisa vir agora. Do outro lado, a voz calma da médica o instruiu. Estou a caminho. Enquanto isso, dê mais uma dose do remédio. Deixei na geladeira do quarto delas. Enquanto Rafael subia para medicar as filhas, Renata trocou um olhar de pânico com Sueli. Elas precisavam de provas, e Renata teve uma ideia. Posicionou-se na sala de estar, fingindo limpar as vidraças da grande janela que, por um golpe de sorte, dava uma visão clara da janela do quarto das gêmeas, no andar de cima. 15 minutos depois, Cásia chegou. Renata notou que, para alguém indo atender uma emergência, a médica parecia estranhamente tranquila. Da janela, Renata e Sueli observaram a cena que gelou a espinha de ambas. Cásia entrou no quarto e não fez o que qualquer médico faria. Não examinou as bebês, não mediu a febre, não auscultou o coração. Ela foi diretamente para as mamadeiras, tirou algo de sua maleta e o misturou ao leite. Dona Sueli, a senhora está vendo? Renata sussurrou. Ela nem tocou nelas. 1 hora depois, Cásia se foi. Renata e Sueli subiram correndo. Na pequena geladeira do quarto estava o frasco do calmante natural. Renata o pegou. Olhe isso, disse ela, mostrando a tampa para a governanta. Está violada. Alguém abriu este frasco e o fechou de novo. O lacre está quebrado. Sueli olhou de perto. Você tem razão. Nesse exato instante, como um relógio amaldiçoado, o choro das bebês, que havia diminuído um pouco, recomeçou com uma força brutal. 1 hora depois, Renata sussurrou, sentindo um calafrio. Exatamente como a senhora anotou. Meu Deus! Sueli murmurou, o terror tomando conta de seu rosto. Dona Sueli, Renata disse, a mente trabalhando rápido. Preciso que a senhora faça uma coisa muito arriscada para mim amanhã. Quando a doutora chegar, finja que esqueceu algo no quarto. Fique lá dentro e observe exatamente o que ela faz com o remédio, sem que ela perceba. Mas e se ela me pegar? A governanta perguntou, amedrontada. Renata a encarou, os olhos cheios de uma determinação sombria. Então teremos certeza de que ela tem algo a esconder. Na manhã de quinta-feira, Renata chegou com o coração na mão. Encontrou Sueli na porta, mas pela primeira vez em semanas, a governanta tinha um sorriso aliviado. Moça, que bom que você chegou.
ela disse puxando Renata para um canto. Você não vai acreditar. O patrão estava tão exausto ontem à noite que esqueceu de dar o remédio para as meninas. Renata prendeu a respiração. E o que aconteceu? Elas dormiram, Sueli sussurrou, os olhos brilhando. Dormiram por 6 horas seguidas. 6 horas, a primeira vez em meses. A confirmação era tudo o que Renata precisava. Uma mistura de alívio profundo e um medo gelado pelo que aquilo significava. A doutora já chegou? Perguntou. Chegou faz meia hora e eu fiz o que você pediu. Sueli continuou, a voz ainda mais baixa. Fingi que ia arrumar uma gaveta e fiquei no quarto. Moça, eu vi. Eu vi ela tirando uma seringa da bolsa, uma que ela trouxe de fora e injetando um líquido no frasco do remédio. E depois ela testou uma gota na própria língua, para ver se não tinha gosto. O sangue de Renata gelou. Uma médica não testa um remédio na língua, a menos que esteja adulterando-o. Dona Sueli, precisamos falar com o senhor Rafael, agora! Elas subiram e o encontraram na porta do quarto, a fisionomia mais leve, quase irreconhecível. Sueli, não acredito. Elas dormiram a noite toda. Ele dizia maravilhado. Pois é, patrão, que bom, né? Respondeu a governanta, trocando um olhar tenso com Renata. A Cásia acabou de sair. Disse que é o novo remédio que finalmente está fazendo efeito. Foi a deixa de Renata. Senhor Rafael, ela se arriscou. O senhor não acha estranho que elas só melhoraram na noite em que não tomaram o remédio? Rafael parou. A lógica era inegável. É verdade. Eu não dei. Eu esqueci completamente. Ele murmurou, a confusão se instalando em seu rosto. Mas foi só uma coincidência. Patrão. Sueli interveio com a coragem que vinha de 20 anos de lealdade. Não é coincidência. Eu vejo. A doutora sempre mexe no remédio antes de deixar aqui. E as meninas sempre pioram exatamente 1 hora depois de tomar. A insinuação era grave. Sueli, você está dizendo que a Cásia... Rafael começou, mas foi interrompido pelo som que conhecia tão bem, o choro das gêmeas que recomeçava no quarto. Pronto, ele suspirou, o desespero voltando. Vou dar o remédio. Não! Renata falou, mais alto do que pretendia. Senhor, por favor, vamos tentar só mais uma vez. Não dê o remédio agora, só por hoje. Se elas piorarem muito, o senhor medica na hora. Por favor, eu imploro. Rafael olhou para o rosto suplicante de Renata, para a expressão convicta de Sueli e para a porta do quarto de onde vinha o choro. Ele estava dividido entre a autoridade de uma médica em quem confiava e a evidência inegável de seus próprios olhos. Está bem, ele cedeu. Mas se elas não melhorarem, a responsabilidade é de vocês. E então, algo extraordinário aconteceu. Ao longo da hora seguinte, as gêmeas, que haviam acordado agitadas, foram gradualmente se acalmando. Sem remédio, sem intervenção, apenas com o carinho do pai e os cuidados normais. Elas mamaram, arrotaram e, por fim, adormeceram de novo, tranquilas. Eu não acredito, Rafael sussurrava, olhando para as filhas, a ficha finalmente caindo. A dúvida em seu olhar deu lugar a uma suspeita terrível. Foi quando seu celular tocou. Era Cásia. Rafael, como estão os... Meninas, estão bem? Ele olhou para Renata e Sueli, que balançaram a cabeça em um não silencioso. Ele respirou fundo e mentiu. Estão ótimas, Cásia. Dei o remédio no horário certo. Perfeito. A voz dela soou satisfeita. Chego aí à tarde para a próxima dose. Você vai ver. O novo tratamento é um sucesso. Quando ele desligou, Sueli perguntou. Patrão, por que o senhor mentiu? Rafael a encarou, os olhos agora tomados por uma fúria fria e controlada. Porque quero ter certeza absoluta antes de acusar uma médica do que estamos pensando. E como vamos ter essa certeza? Perguntou Renata. Ele ficou em silêncio por um instante, o olhar fixo no frasco de remédio deixado por Cásia sobre a cômoda. Nós vamos testar esse remédio.
A cozinha se tornou uma sala de guerra. Os três, unidos por uma terrível suspeita, olhavam para o frasco do remédio como se fosse uma serpente. Como vamos provar o que tem aí dentro? Perguntou Sueli. Meu irmão é técnico de farmácia, ela sugeriu. Ele poderia analisar, mas levaria tempo. Temos um jeito mais rápido, disse Renata, a mente afiada pela urgência. Vamos fazer um teste. Hoje, deixamos as meninas sem o remédio até a doutora chegar. Depois que ela aplicar a dose da tarde, observamos a reação. Comparamos o antes e o depois. O plano era arriscado. E se elas passarem muito mal? Rafael hesitou. Aí chamamos outro médico na mesma hora. Renata garantiu. Ele concordou. Durante toda a manhã, a mansão foi um paraíso. Helena e Sofia agiram como bebês perfeitamente saudáveis. Mamaram sem dificuldade, dormiram em seus horários e até arriscaram os primeiros sorrisos. Às 2h30, Cásia chegou, exalando uma confiança cega. Como estão minhas pacientinhas? Perguntou, sem notar a tensão no ar. Bem, muito bem, Rafael respondeu, observando cada movimento dela. Cásia subiu e 30 minutos depois desceu com um sorriso satisfeito. Pronto, apliquei a dose da tarde. Elas vão ficar bem calminhas agora. Assim que o som do carro dela desapareceu, os três subiram as escadas correndo. No berço, as gêmeas pareciam normais, mas Rafael notou algo perturbador. Olhem os olhos delas, ele sussurrou. Helena e Sofia estavam com os olhos anormalmente abertos, meio vidrados, a pupila dilatada como se enxergassem algo que não estava ali. 15 minutos depois, pontualmente, o inferno começou. Não era um choro de fome ou desconforto, era um grito agudo, desesperado, de pura dor. Agora eu tenho certeza, Rafael disse, a voz tremendo de uma raiva contida que parecia prestes a explodir. Ela está envenenando minhas filhas. O que vamos fazer, patrão? Sueli perguntou apavorada. Nós vamos provar. Ele pegou o telefone e ligou para um velho amigo da família. Doutor Augusto? É o Rafael Ferraz. Preciso que venha à minha casa. Urgente. Enquanto Rafael combinava a visita, Renata olhou pela janela e seu sangue gelou. Escondida atrás de uma árvore no jardim, Cásia observava a casa. Ela não tinha ido embora. Ela estava espionando. Dona Sueli, olhe ali fora, sussurrou. A governanta olhou e ficou pálida. Ela sabe que descobrimos. Cásia, da janela aberta do andar de baixo, ouviu o nome Doutor Augusto e a urgência na voz de Rafael. Ela percebeu que seu jogo havia acabado e, em um instante, seu plano B, o mais cruel de todos, foi colocado em ação. 15 minutos antes da chegada do Doutor Augusto, o telefone de Rafael tocou. Senhor Ferraz, aqui é da delegacia do bairro. Recebemos uma denúncia anônima muito grave a respeito da sua residência. Que tipo de denúncia? Rafael perguntou, o estômago revirando. Relataram que uma funcionária sua está administrando medicamentos controlados para suas filhas sem prescrição médica. Uma viatura está a caminho para averiguar. Ele desligou, olhando para Renata e Sueli em puro desespero. Ela nos denunciou. 20 minutos depois, a sirene cortou o silêncio da rua. 4 policiais subiram para o quarto das gêmeas. Quem é a funcionária? Responsável pelos cuidados com as crianças? O sargento perguntou, a voz dura. Nenhuma delas. Elas são cuidadas por uma médica, Rafael respondeu. Temos a informação de que esta senhora, ele disse, apontando diretamente para Renata, vem aplicando medicamentos sem autorização. Isso é mentira, Renata gritou. Foi quando Cásia surgiu na porta, acompanhada por outro policial. O rosto uma máscara de falsa preocupação. Sargento, como relatei por telefone, eu encontrei evidências, disse ela, abrindo sua maleta. De dentro, tirou um frasco de remédio tarja preta. Encontrei isto escondido nas coisas dela. Isso não é meu, Renata disse em choque. E também encontrei isto.
Cásia entregou um papel a um dos policiais. Era uma receita médica grosseiramente falsificada, prescrevendo dosagens de estimulantes para as gêmeas, com a assinatura Doutora Renata Silva. Rafael pegou o papel incrédulo. Renata, como você pôde? Senhor Rafael, eu juro, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não... Sou médica! Senhora, o sargento disse, aproximando-se de Renata. Precisa nos acompanhar até a delegacia. Não! Eu sou inocente! Foi ela! Renata gritava, apontando para Cásia enquanto era segurada pelos policiais. Cásia se aproximou de Rafael, a mão em seu ombro, a voz um sussurro de compaixão venenosa. Me desculpe, Rafael. Eu sei que você confiava nela, mas eu não podia deixar suas filhas correrem esse risco. Rafael olhou para as filhas que choravam nos braços de Sueli e depois para Cásia, que agora parecia a sua única salvação. Ele não viu o sorriso discreto, o brilho de vitória cruel nos olhos da médica. Ele não viu que tinha acabado de cair na armadilha final. A sexta-feira amanheceu fria e cinzenta, mas não tanto quanto a cela onde Renata acordou. A noite inteira foi um borrão de interrogatórios, de acusações, de sua voz gritando a verdade para ouvidos que se recusavam a escutar. Silva, visita! Um policial gritou, o som da tranca ecoando como uma sentença. Ela se levantou, esperando ver Rafael, talvez até Sueli. Mas quem estava do outro lado do vidro era sua mãe, Dona Márcia, o rosto vermelho, não de choro, mas de vergonha e raiva. Mãe, Renata sussurrou, a mão no vidro. Não me chame de mãe! A mulher explodiu, a voz cheia de repulsa. Como você teve coragem? Envenenar duas crianças inocentes. Saiu no jornal, passou na televisão, todos na nossa rua sabem. Mãe, não fui eu. Foi a médica, ela armou tudo. Renata implorou, as lágrimas escorrendo. Chega de mentiras. Você envergonhou nossa família. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa. Para mim, ela disse, a palavra final cortando mais fundo que qualquer faca. Para mim, você morreu. E foi embora, deixando Renata se encolher no chão da cela. O som de seus soluços sendo a única resposta ao silêncio que sua mãe deixou para trás. Se a própria mãe não acreditava nela, quem acreditaria? Mais tarde, um advogado público, um homem com o cansaço do mundo nos ombros, foi direto ao ponto. Renata, a situação é feia. Receita médica falsificada e envenenamento pode dar até 8 anos de cadeia. Eles têm provas físicas, mas as provas são falsas. Você tem como provar isso? Ele perguntou retoricamente. De dentro de uma cela? À noite, o terror se aprofundou. Uma detenta mais velha se aproximou. Primeira vez aqui? Ela perguntou. Dizem que eu droguei 2 bebês, Renata respondeu a voz fraca. O rosto da mulher se fechou. Mexer com criança é coisa séria aqui dentro. Se você fez isso mesmo, é bom tomar cuidado. Renata entendeu o recado. Ela não estava apenas presa, estava em perigo. Mas a verdadeira tortura veio na manhã de sábado, através de uma guarda insensível. Ei, Silva! Aqueles bebês que você envenenou foram internados na UTI de madrugada. Convulsões, febre alta, dizem que foi overdose dos remédios que você deu. Um grito de puro horror rasgou a garganta de Renata. Não, fui eu! É a médica! Ela está matando eles! Ela se agarrou às grades, com uma força que não sabia que tinha. Me deixem sair, elas vão morrer. Mas ninguém a ouviu. Para eles, era apenas o teatro de uma criminosa. Enquanto Renata se afogava em desespero na prisão, no corredor estéril do hospital, Rafael andava de um lado para o outro, um animal enjaulado. Suas filhas, tão pequenas, lutavam pela vida ligadas a uma teia de fios e monitores. Como isso aconteceu, Cásia? Ele perguntou pela 10ª vez. Eu avisei, Rafael. A voz dela era um bálsamo de veneno. Ela drogava as crianças há semanas. O organismo delas acumulou a substância. Agora que paramos, estão em crise de abstinência. É um processo terrível, mas necessário. Ele acreditou.
Que outra opção ele tinha? Cásia era a médica, a especialista, a salvadora. O que ele não sabia era que, a cada visita que fazia ao leito das filhas, Cásia aproveitava os momentos de distração da equipe de enfermagem para injetar doses ainda maiores de estimulantes nos soros das meninas. Seu plano macabro entrava na fase final: levá-las à beira da morte para que sua cura fosse ainda mais espetacular. A notícia se espalhou como fogo. Faxineira que envenenou gêmeas de milionário. A foto de Renata estava em todos os portais, em todos os jornais. Ela se tornou a mulher mais odiada do Brasil. Protestos se formaram em frente à delegacia. "Assassina!" gritavam. "Cadeia nela!" Encolhida no canto escuro de sua cela, Renata ouvia os gritos. Sua vida havia se tornado um inferno público. A verdadeira culpada era tratada como heroína. E as vítimas, Helena e Sofia, estavam morrendo lentamente nos braços de sua carrasca. "Deus!" Ela sussurrou para a escuridão. "Se o Senhor existe, salve essas crianças." E talvez por um milagre, do outro lado da cidade, alguém finalmente começava a fazer as perguntas que Cásia jamais esperava que fossem feitas. Domingo, 6 da manhã. Há 36 horas, Rafael não se afastava da incubadora na UTI pediátrica. Helena e Sofia, frágeis e pálidas, continuavam em estado grave. "Ainda é preocupante", disse o Dr. Martins, o pediatra-chefe do plantão. "Mas os exames toxicológicos devem chegar amanhã. Até lá, só podemos esperar." Cásia estava sempre ao seu lado, uma presença constante e supostamente reconfortante. "Elas vão ficar bem, Rafael. Confie em mim", ela dizia com uma convicção que o assustava. Foi quando Sueli chegou. Como funcionária da família há 20 anos, conseguiu uma autorização especial para a visita. "Patrão", ela disse, o olhar triste fixo nas meninas. "E a Renata? O senhor não foi vê-la?" "Depois do que ela fez, Sueli", ele respondeu, a voz cansada. "Patrão, me escute." A governanta insistiu, falando baixo. "Eu vi aquela moça com suas filhas. Eu vi o amor nos olhos dela. Aquilo não era fingimento. Provas podem ser inventadas, mas o coração não mente." Rafael ficou em silêncio. No fundo de sua alma, uma dúvida teimava em sobreviver. "Me permita uma pergunta", Sueli continuou, ousada. "Desde que a Renata foi presa, melhoraram ou pioraram?" A pergunta caiu como uma bomba na mente de Rafael. Ele nunca havia pensado nisso de forma tão direta. "Pioraram", ele admitiu a contragosto. "Então não é estranho?" ela concluiu. "Se era ela quem as envenenava, elas não deveriam ter melhorado?" Cásia, que ouvia a conversa, interveio imediatamente, a voz transbordando a autoridade médica. "Sueli, com todo respeito, intoxicação não funciona assim. O corpo leva tempo para expelir as toxinas. É normal que piorem antes de melhorar." Mas a semente plantada por Sueli já havia germinado. Quando Cásia se afastou, Rafael olhou para a governanta e tomou uma decisão. "Vou falar com ela." Na manhã de segunda-feira, na sala de visitas fria da delegacia, Rafael se chocou ao ver Renata. Em apenas 4 dias, ela parecia ter envelhecido 10 anos. Estava magra, pálida, com olheiras que contavam a história de noites de terror. "Como estão as meninas?" Foi a primeira coisa que ela perguntou, a voz um fio. A preocupação genuína dela o desarmou. "Renata, me explique, se você realmente se importa com elas, por que fez aquilo?" "Porque eu não fiz, senhor Rafael", ela disse, olhando-o nos olhos, e pela primeira vez ele viu não a maldade de uma criminosa, mas a dor profunda de uma inocente. "Eu juro pela alma do filho que perdi que eu jamais machucaria suas filhas. Tudo foi armado pela doutora Cásia." Renata contou tudo, o padrão que ela e Sueli notaram, o choro que sempre piorava 1 hora após o remédio, os frascos violados e o mais importante: "Senhor, lembre-se de quinta-feira. O Senhor não deu o remédio à noite e elas dormiram. O Senhor mesmo viu."
As palavras dela se encaixaram perfeitamente com as de Sueli, com a pergunta que martelava em sua cabeça. Ele saiu da delegacia com a mente em um turbilhão. De volta ao hospital, encontrou o Dr. Martins. Boas notícias, disse o médico. Elas estão um pouco melhores hoje. A febre baixou. Melhores, longe da medicação de Cásia. Doutor, uma pergunta técnica, Rafael disse, tentando soar casual. Se bebês estivessem recebendo um estimulante, eles melhorariam ao parar de receber a substância? Dr. Martins o encarou, curioso. Sim, sem dúvida. Levaria uns 2 ou 3 dias, mas eles se acalmariam gradualmente. Por que a pergunta? Apenas curiosidade, Rafael mentiu. 3 dias. Renata estava presa há 4. As contas batiam. Nesse momento, Cásia apareceu no corredor sorridente. Rafael, soube que nossas meninas estão melhores. Sim, Cásia, estão, ele respondeu a voz gelada. O doutor acha que é porque elas pararam de receber alguma substância. Engraçado, não? O seu calmante deveria fazer o efeito contrário. Cásia empalideceu. Bem, cada caso é um caso, Rafael. Não dá para generalizar. Ela gaguejou. Mas você me disse que conhecia esse tipo de intoxicação. Ele a pressionou. E conheço, mas cada organismo reage de um jeito. As respostas dela eram vagas, desesperadas. Na manhã seguinte, terça-feira, o Petit Cita, Dr. Martins chamou Rafael a seu consultório. Seu rosto estava sério. Senhor Ferraz, chegaram os resultados da toxicologia. Rafael sentiu o estômago revirar. Encontramos anfetamina no sangue de suas filhas, em níveis altíssimos. Anfetamina, um estimulante poderoso. De onde isso pode ter vindo, doutor? Pelos níveis encontrados, a aplicação tem sido feita regularmente há cerca de 2 meses, o médico explicou. E apenas profissionais da saúde têm acesso a essa substância pura. 2 meses. O exato período em que Cásia havia iniciado seu tratamento intensivo. As pernas de Rafael fraquejaram. Tudo fazia sentido. A dor, o choro, o desespero. Não era uma doença, era um envenenamento lento e deliberado. Senhor Ferraz, o Dr. Martins continuou a voz grave. Sinto informar, mas somos obrigados a comunicar às autoridades. Isso é um crime. No corredor, Cásia se aproximava, cantarolando. Rafael, como estão minhas pacientinhas hoje? Ele se virou para encará-la. A dor e a raiva em uma calma mortal. Cásia, o Dr. Martins quer falar com você. Na sala do Dr. Martins, a verdade foi posta na mesa, fria como um instrumento cirúrgico. Doutora Drummond, encontramos anfetamina no sangue das gêmeas Ferraz, o médico disse sem rodeios. Cásia empalideceu, mas a máscara de negação ainda estava lá. Anfetamina? Impossível. Deve ter sido a faxineira. A faxineira está presa há 5 dias. Dr. Martins a cortou, a voz gélida. E os níveis da droga no sangue indicam uma aplicação extremamente recente. A senhora consegue explicar isso? Ela não conseguiu. O silêncio na sala era pesado, acusador. Rafael, que observava tudo, finalmente se moveu. Ele parou em frente a Cásia, a dor de meses de tortura estampada em seu rosto. Cásia, ele disse, a voz baixa e perigosa. Olhe nos meus olhos e me diga a verdade. Rafael, eu jamais... Ela tentou. Olhe nos meus olhos, ele ordenou. Ela ergueu o olhar e, sob o peso do dele, sua fachada de mentiras se quebrou. Ela começou, a voz um soluço trêmulo. Eu posso explicar. Então explique, ele implorou. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, lágrimas não de arrependimento, mas de desespero. Eu fiz porque eu te amo, Rafael. O ar saiu dos pulmões de Rafael. O investigador e o Dr. Martins se entreolharam, chocados com a confissão bizarra. Eu te amo há anos, ela continuou, em um fluxo delirante. Desde que sua esposa morreu, eu pensei que se eu cuidasse das meninas, se eu me tornasse indispensável, você me veria, você me amaria. Você envenenou minhas filhas por amor?
Rafael sussurrou, a incredulidade dando lugar a uma náusea profunda. Não era para machucar, era só para elas precisarem de mim. A dose era pequena, calculada, mas aquela faxineira, ela estragou tudo. Eu tive que aumentar a dose por ciúmes. Isso não é amor, Cásia, Rafael disse tremendo de raiva. Isso é loucura. Doutora, disse o investigador, fazendo um sinal para os seguranças do hospital que já estavam na porta. A senhora está presa por tentativa de homicídio. Enquanto Cásia era levada, ainda gritando que tudo o que fez foi por amor, Rafael se virou para o Dr. Martins, o rosto devastado, mas com uma nova missão. Doutor, eu preciso ir. Preciso buscar uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. A saída da prisão não foi uma celebração. Renata emergiu para a luz do dia, parecendo uma sombra de si mesma. Quando viu Rafael, seus olhos não continham alívio, apenas o cansaço profundo de quem foi ao inferno e voltou. Renata, Ele começou. Eu estava certa. Ela o interrompeu, a voz sem emoção. Mas o senhor acreditou nela por meses, e em mim, por nenhum dia. O senhor destruiu a minha vida. Minha mãe me renegou. O país inteiro acha que sou uma envenenadora de bebês. Como se conserta 5 dias de inferno, senhor Rafael? Ele não tinha resposta. Volta para cuidar delas, por favor, ele pediu. Não posso. Eu não confio mais no senhor, ela disse, e foi embora, deixando-o sozinho na calçada. Mas Rafael não desistiu. Uma semana depois, Renata aceitou voltar, mas com suas condições. Seria a cuidadora das meninas, não a faxineira. Trabalharia apenas durante o dia e receberia o triplo do salário. A relação entre eles era um deserto de gelo. Ela cuidava das gêmeas com um amor infinito, mas tratava Rafael como se ele não existisse. Aos poucos, com a ajuda dele, a verdade veio à tona. Rafael deu uma entrevista a um canal de televisão, contou toda a história e pediu perdão publicamente a Renata, limpando seu nome. Vendo a verdade, a mãe de Renata reapareceu, implorando pelo perdão da filha. A reconciliação foi lenta, dolorosa, mas aconteceu. Os meses passaram. O gelo entre Renata e Rafael começou a derreter. Em uma noite, ela confessou a ele sobre o bebê que perdeu, e ele finalmente entendeu a dimensão da dor que sua desconfiança havia causado. Ele se apaixonou pela força dela, pela sua bondade, pela forma como ela amava suas filhas como se fossem dela, e ele percebeu que também a amava, não por gratidão, mas por admiração. 1 ano depois, no mesmo jardim da mansão onde o pesadelo começou, Rafael e Renata se casaram. Helena e Sofia, com 1 ano e meio, correram pelo gramado, seus primeiros passinhos firmes, gritando "Mamãe!" para a mulher que não lhes deu a vida, mas que escolheu amá-las acima de tudo. Sueli, promovida a governanta-chefe, chorava de alegria na primeira fileira, ao lado de Dona Márcia. Naquela noite, com as meninas dormindo em paz, Rafael abraçou a esposa. "Obrigado", ele sussurrou, "por me ensinar o que é o amor de verdade." "E obrigada a você", ela respondeu, aninhando-se em seu peito, "por me dar a chance de ser mãe e de ser feliz de novo." Longe dali, em uma cela, Cásia via a notícia do casamento pela TV, a imagem da família feliz sendo a sua sentença final. A justiça, enfim, havia sido feita. O amor, construído sobre a verdade e o perdão, havia vencido, e desta vez, para sempre. E aí, o que você achou desta história? A Cásia teve o final que merecia ou a justiça ainda foi branda com ela? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu leio todos. E se você se emocionou com a jornada da Renata e do Rafael, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias.